Olá, bom dia, bom domingo para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando hoje, nesse domingo, dia 23 de agosto. Nós estamos no primeiro dia da última semana do mês de agosto, em que nós vamos estar falando sobre este assunto de importância incrível, que é essa questão de sexo e sexualidade no casamento. Então, é muito, mas muito importante mesmo que você se mantenha atento, que você continue assistindo esses nossos encontros, que certamente eles vão ajudar muito você a conseguir, né, viver de uma forma mais livre, mais tranquila no seu casamento. Se você está assistindo ao vivo, que bom, seja muito bem-vindo. E se você não está assistindo ao vivo, se você está assistindo durante este dia de domingo, você também é muito bem-vindo. Já quero aproveitar e dizer para você que você pode mandar o seu pedido de oração e também o seu agradecimento. Eu tenho visto que nesses últimos dias nós temos orado muito pelas famílias e pelos casais. Muitos casais e muitas famílias têm pedido oração, né, por esse ponto tão importante. Então, hoje, vamos orar por esse motivo também. E se você quiser pedir oração especificamente pelo seu casamento, pela sua família, sinta-se completamente à vontade, tá bom? Quero mandar, então, um bom dia para você que está assistindo agora ao vivo, ou para você que está assistindo durante o dia, você é, sem dúvida, muito bem-vindo aqui, ok? Gente, olha só, como eu falei para vocês, nós estamos no primeiro dia da última semana. Então, sempre quando a gente está encerrando alguma coisa, né, ainda mais algo em que, como o que aconteceu aqui, que foram passados diversos princípios, a intenção é poder fazer agora, amarrar tudo isso, né? Para que as coisas façam sentido. É amarrar de uma forma que você possa compreender e praticar no seu dia a dia, relembrar algumas coisas que foram ditas, porque nós já estamos há 3 semanas falando sobre esse assunto. E essa, então, na última semana, nós vamos falar sobre esses assuntos que são tão importantes, né? E eu quero retomar alguns deles, outros eu quero reforçar, e hoje vai ser um desses casos, né? Então, eu convido você a orar, e depois que nós orarmos, eu quero entrar no assunto de hoje, ok? Então, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigada por mais um dia de vida e de cuidados que o Senhor nos dá. Obrigada, Pai, pela oportunidade de falarmos sobre Ti e estudarmos a Tua palavra neste momento. Obrigada, Senhor Deus, por ser tão generoso com a gente. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o assunto de hoje, que ele venha a alcançar o nosso coração e gerar mudanças na nossa vida. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Gente, olha só, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse assim: ah, Fran, eu não sabia que a gente tinha live no sábado e no domingo também. Ah, eu perdi o ao vivo, que pena e tal. Então, gente, olha só, tem live todos os dias, no sábado e no domingo também. Entende? Então, você que tá aqui agora, deve ser, deixa eu ver que hora é agora, 5h42 da manhã. Então, e nesse domingo, né? Então, você já sabe dessa informação tão importante, desses nossos encontros diários. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Franciele. Todos os dias eu faço live às 5h30 da manhã. Este mês, para quê, né? Para estudar a Bíblia. E nós estudamos a Bíblia por assuntos ou por livros. Então, este mês nós estamos estudando o livro de Cântico dos Cânticos, e ele vem falando sobre o sexo e a sexualidade dentro da Bíblia, a visão bíblica da palavra, a visão bíblica, né, para nossa vida, da palavra de Deus. E aí, gente, olha só, nós já estudamos sobre o livro de Eclesiastes, nós já estudamos sobre o livro de Provérbios, nós já estudamos sobre os 10 mandamentos, então já estudamos sobre diversos assuntos. E esses diversos assuntos você pode encontrar aqui na minha página do Facebook. Você vai encontrar vários. E agora tem novidade. Esses conteúdos, eles estão sendo colocados lá na página, no meu canal do YouTube. Então, se você não é inscrito lá no meu canal do YouTube, vai lá e te inscreve, que você vai encontrar lá diversos conteúdos, incluindo esse conteúdo de agora que a gente está estudando nesses últimos dias, tá bom? Gente, olha só, lá no capítulo 7, no verso 1 até o verso 9, o Salomão, ele vem trazendo uma fala bem interessante em relação à amada. Aqui fala assim, ó, presta atenção. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artistas.
O teu umbigo é taça redonda. Aqui não falta bebida, e o teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço é como torre de marfim, e os teus olhos são piscinas de Hesbom. Junto à porta de Bate-Rubim, o teu nariz é como torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como um monte Carmelo, e a tua cabeleira como púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Onde eu parei aqui? Quão formosa e quão aprazível és o amor em delícias. Esse teu porte é semelhante às palmeiras, e os teus seios são como os cachos. Dizia eu, subirei às palmeiras e pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Gente, que lindo essas palavras, né? O Salomão tá falando aqui com a Sulamita palavras tão lindas e tão doces e tão gentis. E aqui ele tá descrevendo, gente, ela. Ele tá descrevendo o corpo dela. E embora de forma bem poética, mas ele tá descrevendo o corpo dela em mínimos detalhes. Aqui ele está falando, inclusive, ele fala ali sobre a forma do caminhar, ele fala sobre os quadris, ele vem falando sobre os olhos, ele fala sobre os seios, ele fala sobre os cabelos, sobre o pescoço, sobre o nariz. Mas ele também fala sobre a região íntima dela. E ele fala de uma forma poética. Aqui quando fala assim, ó, o teu umbigo é taça redonda, onde não falta bebida, a palavra usada para umbigo, assim como a palavra que ela usa para mãos pode ser entendida como a palavra pênis, a palavra usada aqui para umbigos é a vulva. E aqui depois fala assim, ó, mais para frente, que o teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. De acordo com alguns intérpretes, né? Aqui se comenta que ele está falando sobre os pelos pubianos. Então, ele está descrevendo o corpo dela em mínimos detalhes e ele está descrevendo com poesia. O que isso ensina pra gente, sabe? De bonito, assim. Se você quiser ler a descrição que ela faz sobre ele, você precisa retomar lá para o capítulo 6. Mas ele vem falando sobre ela aqui no capítulo 7. E aí, esse carinho que ele põe, né, ao descrever o corpo dela, esse olhar poético sobre o corpo dela, esse olhar que ao mesmo tempo observa, mas tem esse carinho, tem esse amor e tem esse desejo por ela, é importante, gente. E aí nos faz pensar e comentar sobre algo que eu comentei poucas vezes nesses nossos encontros, mas que quando a gente vai entrando nessa última semana, é importante falar sobre esse assunto. Há um momento no envolvimento do casal que é de extrema importância e que se ele falta algo muito importante. Vocês lembram que eu já expliquei para vocês que todos nós estamos buscando por algumas coisas como ser amado, aceito e pertencer? Todo mundo quer ser amado. E esse amor ele é gerado por 2 coisas, por aceitação e pertencimento. O casamento, gente, ele é uma das maiores demonstrações de aceitação, porque você está dizendo ali diante de, não só da pessoa, mas diante de várias testemunhas que tu estás disposto a amar e aceitar aquela pessoa, independente de quem ela é, de como ela é. Você vai amar e aceitar, ou seja, apesar de quem ela é, você está disposto a amar e aceitar. Mas existe dentro desse relacionamento uma parte, uma situação, um período que é a maior demonstração de aceitação que existe. Eu tenho falado para vocês sobre a importância desse envolvimento durante o dia. Eu tenho falado para vocês sobre a importância de que as mulheres elas façam com que os seus maridos mantenham a mente nelas, né? E que sejam mulheres que promovam essa aproximação, promovam a questão de estarem bonitas, cheirosas, arrumadas, mas que também sejam mulheres que motivam, sejam mulheres para frente, sejam mulheres que harmonizem tudo em relação ao lar. Tenho falado também sobre o ato sexual em si. Mas existe, gente, algo entre o ato sexual e o envolvimento diário que nesse ponto aqui é que acontece a maior demonstração de aceitação entre o casal, que é o momento das carícias, antes do ato sexual.
e depois do envolvimento do dia. Então, você teve todo o envolvimento do dia. Antes de entrar no ato sexual, você tem esse período, esse momento das carícias. Ele é de extrema importância, porque é nesse momento que há o trabalhar emocional e um para com o outro, o maior ponto de aceitação entre o casal. Eu já recebi lá no consultório, já tratei alguns casos de que o homem não gostava desse momento ou a mulher não gostava desse momento. Mas esse momento das carícias ele é de extrema importância, porque é o momento em que você está nu ou que você está se despindo, né, o casal, ou seja, sem nenhuma cobertura, exatamente como são, com todas as gordurinhas, celulites, estrias, barriguinhas, tudo ali exposto um para o outro, de uma forma sem nenhum escudo, ou seja, você está ali exatamente como você é um para o outro, e o outro está ali para você. E esse fato de você, nesse momento, conseguir tocar o corpo um do outro, sentir o cheiro um do outro, esse envolvimento que acontece não apenas lá no sexo, mas antes, ele gera muita aceitação. E muitas pessoas, muitos casais que não têm aceitação durante o dia um com o outro, eles não gostam deste momento. O que eles querem é ou ele ou ela, né? O que quer é, bom, já que tem que fazer, então vamos fazer o sexo de uma vez aqui para acabar com esse negócio de uma vez e deu. Só que não funciona assim. Se você pula do envolvimento do dia direto para o movimento do sexo e você não tem esse momento de carícias, em algum momento esses lados aqui eles se rompem. Entende? As carícias, elas são o elo de tudo que aconteceu durante o dia com o fechamento no ato sexual durante a noite, ou enfim, ou o período em que vocês terão essa atividade sexual. Então, as carícias, elas são a maior demonstração de aceitação. É quando você está ali como você é, diante de alguém despido de você como você é, e você permite que esse alguém toque em você e você toque nesse alguém. Então, gente, todo o corpo fala nesse momento, entende? É nesse momento em que acontece a mulher, né, de ficar lubrificada, o homem de manter a sua ereção, e muitos homens têm dificuldade de manter a ereção durante o ato sexual, porque às vezes alguns tomam até remédios, enfim, porque falta esse momento das carícias, esse momento de aceitação. Porque quando há bloqueios nesse momento aqui, quando há bloqueios nessa parte tão importante desse encontro entre o casal, quando há esses bloqueios eles impedem tanto que o sexo aconteça de uma forma que gere o objetivo do sexo, que é a união, e também é difícil para você gerar o envolvimento do dia. Por quê, gente? Porque tornam-se coisas mecânicas. É como se fosse assim, uma pela outra, mas não tem essa cola, essa ligação do momento das carícias, que é de extrema importância. Então, é claro que nesse momento de aceitação é o momento em que um conecta-se com o outro. Então, no seu casamento, é importante que você entenda que esse período, esse momento, essa partezinha, ela é importante. E se não tiver essa partezinha de fundamental importância, vai gerar, tanto no sexo, vai ficar algo vazio, vai ficar algo assim, meio que animalesco, sabe? Uma coisa meio que grosseira, uma coisa que não é o motivo real. Veja bem, o Salomão aqui, ele se deleita em observar o corpo dela, ele se deleita em tocar nela, né? E é interessante que desde o capítulo 5, depois, no finalzinho do 4, a partir do 5 ali, que depois que eles casaram, sempre quando fala sobre o encontro deles, está falando sobre mirra escorrendo, né? Então está falando sobre essa questão desse desejo, está falando sobre essa união e está falando sobre o momento das carícias. Então esse momento, ele é muito importante e ele faz toda a diferença. Ele demonstra em altos níveis essa questão da aceitação. Tanto é que quando um ou outro não está concentrado naquele momento no ato sexual em si, ele está distante nas carícias, entende? Ele não, ou ela, né, não consegue participar desse momento de uma forma que seja satisfatória e coerente para o momento. Então há um distanciamento nesse período, nessa parte, nesta situação. E esse distanciamento acontece justamente por conta desta falta. Então, gente,
É importante. E aí nós precisamos nos impressionar com a Bíblia, porque até mesmo isso Deus nos explica na sua palavra. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui? Invistam nessa situação no relacionamento de vocês, tá? Invistam. Não por obrigação, não porque tem que ser, mas porque faz parte de um processo bem desenvolvido para que se tenha essa união, para que se gere essa união. E se não acontecer desta forma, se não acontecer desta maneira, se as carícias não existirem, se elas não estiverem presentes nesse encontro entre o casal, vai ficar muito, muito difícil de que o sexo aconteça de uma forma que você consiga gerar esse envolvimento. Então, nesse momento, mulheres, se entreguem, entende? Eu já atendi muitos casos de muitas mulheres que, nesse momento, elas não se entregam, elas são cheias de, como diz o ditado, de não me toque, cheia de 9 horas, cheia de isso, aquilo. Homens também. Já ouvi casos e situações em que um tem nojo do corpo do outro, um tem nojo dos fluidos do corpo do outro. Então, gente, é importante vocês pararem para pensar sobre esse assunto. E aí, assim, vamos supor que você chegou à conclusão, assistiu esse vídeo agora, essa live agora, e você chegou à conclusão, poxa, Fran, eu realmente tenho essa dificuldade, nós temos essa dificuldade das carícias. Quando isso acontece, gente, não é só começar a fazer as carícias e pronto. Porque as carícias, porque veja bem, o sexo, ele é uma união do corpo, entende? Então há aquele prazer, aquela questão do corpo, mas as carícias, ela é uma questão emocional. Então, quando há esse problema, essa dificuldade nesse envolvimento aqui em relação às carícias, você ouviu tudo o que eu disse agora e você identificou, realmente nós temos esse problema. O que a gente faz? Gente, olha só. Quando isso acontece, é importante que você busque ajuda profissional, ok? Eu sei que muitos cristãos, e eu também, como cristã, penso assim, que Deus resolve todos os nossos problemas, Ele resolve. Mas existem coisas que dependem da nossa ação, existem coisas que dependem do nosso comportamento, e existem comportamentos que nós não conseguimos ter, por mais que eu tente, se eu não resolver algumas coisas que já aconteceram comigo, ou que já aconteceram nesse relacionamento. Então, se você chegar numa situação em que você identificar, Fran, realmente, nós temos esse problema em relação às carícias, você precisa fazer terapia junto com o seu esposo ou junto com a sua esposa e resolver essa situação. Por quê? Porque você pode pensar assim, não, Fran, não vou fazer isso, eu vou começar a fazer as carícias e pronto. Você vai começar a fazer as carícias e pronto 1, 2, 3 vezes e depois volta-se ao normal. Porque, como eu falei para você, esse momento das carícias, ele é um envolvimento emocional. E se esse movimento emocional não acontecer, se essa situação, se esse ponto aqui não acontecer, vai acabar refletindo nos outros. E por ser uma questão emocional, não é apenas você decidir, eu vou começar a fazer e pronto. É necessário que você entenda a importância de resolver essa situação. Então, chegando nesse ponto, Fran, nós realmente temos esse problema. Eu realmente tenho esse problema. Eu sinto nojo, eu fico desconfortável ou desconfortável. Ou eu, como mulher ou como homem, fico desconfortável. Eu não gosto, eu tenho vergonha de expor o meu corpo pro meu cônjuge. Quando eu vou me trocar, eu me troco de costas, ou eu vou pro banheiro, eu não gosto de estar nua ou nu na frente do meu esposo ou esposa. Então, se você identificar algumas dessas coisas, é porque tem um sinal, tem uma luzinha vermelha aí, começando a piscar, avisando você de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está fora do que deve estar. E estando esta coisa errada, fora do que deve estar, é importante que você entenda que você precisa fazer terapia. Você e o seu esposo, ou você e a sua esposa. Por quê, gente? Para resolver essa questão emocional. Porque não adianta, muitas vezes o casamento está empacado, vivem como um casal de amigos, não é mais são 2 amigos, não é mais um casal, por conta de que existem muitas situações emocionais não resolvidas. E essas coisas, elas não evaporam de dentro da gente. Eu já falei isso para vocês 1 milhão de vezes. Elas não evaporam, nós precisamos tirar. E como é que a gente tira? Nós precisamos fazer esse processo tão importante, esse processo que é, como eu tô falando para vocês, terapêutico. Então, chegou nessa situação, procure ajuda.
Fran, não sou casado ou casada, mas eu já identifiquei que eu tenho essa dificuldade ao longo da minha vida. Você precisa também procurar fazer ajuda a fazer terapia. Por quê, gente? Porque nesse momento tem coisas suas também que precisam ser resolvidas, tá? Deus, ele faz a parte dele, sim, ele faz. Ele abençoa você, sim, ele abençoa. E eu acredito que o fato de proporcionar para você de maneira gratuita esse conteúdo que vocês têm todos os dias, isso é uma forma de Deus abençoar a sua vida. Isso é uma forma de Deus dar para você, né, condições para que você melhore, para que você fique bem. O problema, gente, é que muitas vezes nós não vivemos a bênção de Deus. Por quê? Porque nós queremos que Deus faça tudo. E Ele não faz tudo. Ele faz só o que não está no nosso alcance. Mas o que está no nosso alcance, Ele não faz por nós. Então, talvez essa situação é algo que precisa estar no seu alcance. Que é algo que está no seu alcance. E que você pode fazer. E que você pode buscar. E que você não só pode, como deve fazer. Então, minha sugestão para você é: busque a Deus, ore com a sua família, mas também busque ajuda profissional. Por quê? Porque existem situações não resolvidas. Identificou o problema no momento das carícias, você precisa parar, repensar, se reorganizar, porque há algo errado. Isso não é normal, não é saudável. Sabe essa questão, até para encerrar, mas sabe essa questão de que alguns casais têm a tal das rapidinhas, né? Elas são legais, sim, de vez em quando, sempre não. Por quê? Porque o momento das carícias, eles são importantes. Eles são a ligação emocional. É o elo entre o que aconteceu durante o dia e o ato sexual. Se não houver esse elo, uma coisa fica desconexa da outra, e aí vai por mim, daqui logo, ou o sexo, ou o envolvimento do dia vai ficar capenga. E aí, na verdade, um vai acabar tornando o outro capenga até que gere esse afastamento. Então, é de extrema importância, tá bom, gente? E aí eu apelo ao seu coração, né? Faça alguma coisa, não se permita se manter assim. Faça alguma coisa pelo seu casamento, faça alguma coisa por você. Tem algo errado, não tá certo. Foi realmente o que tu tá falando acontece comigo, acontece no meu casamento. Vai resolver, gente, vai resolver. O que não dá é para se manter nesta situação, ok? Então, fica aí para você essa sugestão. E o meu apelo também, quem entendeu, né, o que eu tô dizendo aqui, é importante que você dê esses passos que farão toda a diferença na sua vida, tá bom? Olha só, um grande beijo para vocês, gente, que assistiram. Não esqueçam de compartilhar esse assunto no final. Ele é muito importante, mas muito importante mesmo. E o fato de você compartilhar esse assunto faz com que outras pessoas tenham acesso a ele também, tá bom? Vamos para a nossa oração final e vamos, então, antes da nossa oração final, ver os pedidos que apareceram por aqui para nós orarmos por vocês. Aqui o Márcio coloca: bom dia, pessoas lindas e amadas, um ótimo domingo, que Deus continue abençoando a todos. A Ruba escreveu: bom dia, Fran, bom dia a todos e um dia abençoado por Deus. Deixa eu ver. A Ali escreveu: bom dia, Fran, peço oração pela saúde e recuperação da minha irmã que está com Covid, pela saúde dos meus pais e por meu filho João Victor. Um bom domingo a todos. A Rúbia: oração pela minha sobrinha Maria Eduarda, meus filhos e o nosso pastor Valdeci Júnior. Vamos orar pelo pastor, pelos filhos da Rúbia e pela sobrinha. E o Márcio colocou oração pela saúde do meu pai, que na quinta-feira irá fazer uma cirurgia nos olhos. Vamos orar então por estas pessoas das quais vocês estão pedindo e nós vamos orar, tá bom? Então feche seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que tem nos dado. Obrigada porque neste momento, em tão boas circunstâncias, nós podemos ouvir um pouquinho mais da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por estas pessoas que estão dispostas a aprender mais sobre Ti. Obrigada, Senhor, por estas pessoas que abriram o coração hoje, nesta manhã de domingo, para ouvir sobre o Senhor. Pai, que a vida delas seja abençoada por Ti, que o casamento, que o relacionamento delas seja abençoado por Ti, que haja paz em cada um desses lares. Pai querido, nós também oramos de uma forma muito especial para que os casais, eles possam ter essa união tão importante que o Senhor deixou para cada um. Que o movimento do dia, que o envolvimento do dia e o movimento da noite sejam coroados, Senhor, com esse momento de ligação emocional tão importante que o Senhor nos ensina na Tua palavra.
Pai querido, dá-nos hoje, por favor, a tua companhia. Atende os pedidos de oração que foram postos aqui. O Márcio, a Rúbia, a Ali, eles pediram, Senhor, por pessoas que são importantes para eles. Então, atenda o Senhor de acordo com o teu desejo, com a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor, por todas essas bênçãos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Ó, beijo para vocês. Tenham todos um ótimo dia. Compartilha esse vídeo, essa live, esse vídeo, hábito de falar vídeo. Compartilha essa live durante o dia, enfim, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é tão importante, tá bom? Beijo para vocês e bom domingo. Tchau, tchau.